Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender. Saudações a todos! Começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell, professor e pesquisador de campos energéticos, física quântica e a história da evolução humana do planeta Terra. E que interessante, né? Talvez vocês se assustaram começando com essa música, que parece que ela lembra muito, né, o momento atual, todas as pessoas trancadas, toda essa questão de todo mundo dentro das suas casas, as ruas vazias. Mas é melhor parar por aqui a música, né? Porque a música termina falando ali que a polícia não saiu para prender, mas na verdade a polícia está saindo, né? Nós temos cidades onde os idosos estão sendo multados pela polícia. Olha que coisa interessante, né? Existe fiscalização para as pessoas de outras cidades entrando nas cidades, existe fiscalização para os idosos andando na rua. Enfim, nós chegamos numa situação muito caótica no Brasil. Há presos que foram liberados das cadeias, né? Então, olha que situação. Eu acho que é melhor eu colocar essa outra música para vocês entenderem o momento atual. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. É incrível, né? Com essa música, acho que talvez vocês estão compreendendo alguma coisa com sentido ou sem sentido. Quer entender o sentido da coisa que está acontecendo no Brasil? Quer entender um pouco onde nós estamos chegando? Eu convido você que acompanha meu trabalho, ou você que está aprendendo agora a me acompanhar, você que está ouvindo pela primeira vez esse programa, a ver meu canal lá no YouTube. O canal chama-se Web Terapias. Web com W, né? Terapias no plural. E lá tem um vídeo muito interessante que eu falo, né? Será que a China alugou o Brasil? Será que está acontecendo alguma coisa errada no Brasil? É um vídeo bem legal para você que quer entender um pouco sobre história, sobre essa questão política, sobre toda essa questão que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então esse programa de hoje ele se torna até meio especial,
porque é um grande marco, né? É um programa onde vocês, como ouvintes, têm a obrigação de compreender o que está acontecendo. A obrigação no sentido que a nossa terra, né? O Brasil é a terra dos brasileiros, apesar de ter uma projeção internacional e ter muito estrangeiro aqui dentro, ainda é a terra brasileira e está havendo uma coisa muito estranha acontecendo. Então, de um lado, nós temos um vírus, né? Um vírus chinês que está aí atacando todas as pessoas no planeta, uma coisa extremamente estranha, né? Porque esse vírus está praticamente desde setembro acontecendo, o auge dele começa em novembro, mas eu cheguei a fazer alguns vídeos em janeiro, já cheguei a fazer alguns vídeos para explicar sobre esses acontecimentos e eles foram derrubados, simplesmente porque eu falava a palavra vírus, coronavírus, né? Qualquer coisa desse tipo, epidemia. E interessante que o carnaval aconteceu, né? Mesmo com um caso já acontecendo aí no mundo inteiro, com vários casos na Itália, que depois se espalhou, né, da China e Wuhan para a Itália, e depois espalhando aí pelo mundo todo, né? Então o carnaval aconteceu não só no Brasil, mas também em outras partes do planeta, mas principalmente no Brasil. E a gente sabe, né, que o carnaval brasileiro é um carnaval de contato, é um carnaval onde tem muita, não só sensualidade, mas sexualidade também. E é interessante, né, como depois que acabou o carnaval, então aí começou, exatamente na segunda-feira depois do carnaval, aí começou aquela coisa da mídia, da imprensa, falando sobre o primeiro paciente que estava internado, que eles não falam tanto que esse paciente foi curado, né? Um senhor de 61 anos de idade que veio da Itália. Ele ficou internado, ficou com sintomas lá do coronavírus ou do vírus chinês e depois ele foi liberado, né? Ele curou. Mas depois do carnaval, o primeiro dia, começaram todas as propagandas, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, no dia 15, que teve a manifestação em São Paulo, né? Como algumas emissoras começaram um bombardeio terrível, né, de informações, pararam suas programações, pararam tudo para falar sobre esse episódio. Bom, é delicado falar sobre tudo isso, mas o programa de hoje, eu convido vocês a acessarem meu site ali, né, o meu canal no YouTube, o Web Terapias, mas no programa eu quero falar sobretudo a sua posição. Quem de vocês está com desespero, está com medo? Afinal de contas, são esses sintomas, né, que as pessoas estão tendo entre elas, né, nas casas. Afinal de contas, eu sempre falo de dominação. Desde o meu primeiro programa eu comento sobre isso, porque foi o que eu mais vi no planeta inteiro, né? A dominação não só atual como existe hoje, mas uma dominação muito antiga por diversos povos que estão fora do planeta, que vieram aqui dominar a raça humana. E eles estão espalhados em todos os locais. E hoje a gente vê não só no nível energético, mas também no nível físico, essa conspiração, entre aspas, mas essa questão que as pessoas, embora vivam numa democracia, elas estão trancadas nas suas casas. E outra coisa muito interessante, né? Essa reação em cadeia do medo, da paura, porque houveram cálculos, né? Hoje eu fiquei sabendo, né? Eu vi um vídeo lá de um pesquisador que ele falou que ia ter 1 milhão de mortos no Brasil. Será que chegaremos a esse ponto? O primeiro cálculo que eu vi eram 200 mil pessoas mortas no Brasil. E aí eu convido você a fazer uma conta bem rápida. Segundo as estatísticas, no Brasil morrem 60 mil pessoas por problema de roubo, assassinato, né? Pela violência que existe no Brasil. 60 mil dividido por 365 dias me dá aí praticamente 164 pessoas mortas por dia. Por que a gente também não para reclamar sobre essa questão, então, das pessoas que estão morrendo por violência? No Brasil morrem praticamente 15 ou 16 crianças por dia, né? Pessoas por dia com fome. Aliás, no mundo, até eu coloquei esse índice lá no meu Facebook, são 8.500 pessoas que morrem de fome no planeta todo dia. Né? Quem viajar para a África, eu convido, vai lá conhecer a África como eu conheci, e vocês vão ver que são pessoas morrendo no chão e amontoadas. Então, a gente precisa ter realidades muito mais severas. E quando você tem um chefe de uma nação preocupado com o que vem depois, as pessoas acabam contrariadas, acabam brigando, porque elas já estão com a cabeça focada em ficar em casa.
Mas, que nem eu falei, ficar em casa é legal, né? Quando você tem dinheiro. Mas quando você não tem? Né? Existem pessoas que mal elas moram num lugar que é pequeno, um lugar que é um cômodo com uma cozinha e um banheiro do lado, a cozinha já é o quarto com a sala, tudo junto. Tem muitas pessoas que moram assim. Eu também já morei assim. Infelizmente é um período, né, da vida para algumas pessoas, e algumas pessoas estão nessa situação. E aí, como que essas pessoas podem fazer quarentena se de repente tem 7, 8 pessoas vivendo assim na mesma casa? Fica difícil. Então a quarentena é boa para quem é artista, que mostra que legal, nós estamos aqui curtindo a vida, home office. Mas quem não tem condição de ter internet, de ter TV a cabo, de ter uma casa com vários cômodos, como que fica? E sobretudo a higiene. Tem local que as pessoas ainda tomam banho de lata. O Brasil, por incrível que pareça, ainda não tem saneamento básico em mais aí praticamente 40% de todo o território nacional. Então olha que coisa delicada para nós estarmos falando aqui. A gente tem que começar a parar e pensar em algumas coisas interessantes. Por exemplo, pessoas que estão trabalhando, será que elas são de ferro? Caminhoneiro, os atendentes, pessoas na estrada, pedágio, né? Pessoas do pedágio. Então, quanta gente que está na rua aí, fazendo estoque de supermercado, os policiais, os bombeiros, os atendentes, os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, quantas pessoas estão nesse trabalho e elas estão como nessa vibe? Que situação que elas estão nesse exato momento? Então, percebe-se que o presidente ficou com muito medo de tudo isso, porque tem informação. A gente sabe muito bem o que está acontecendo no mundo. Eu sei, imagina o presidente, então, que é chefe de uma nação, que ele tem de recursos ali do lado dele. Inteligência, estudos, profissionais especializados e troca de ideias, né, com outras nações, principalmente com a maior nação do mundo, que é Estados Unidos da América. E o que acontece, né, depois disso daí? A gente vê uma queda de braço, porque o presidente simplesmente ele não quer uma guerra civil no Brasil, não quer uma guerra urbana, porque a hora que o povo estiver sem comida e sem dinheiro, como que vai fazer? São 38 milhões de pessoas aí que praticamente elas não são registradas, trabalham como autônomos, trabalham fazendo bico, e aí essas pessoas que no máximo elas conseguem ficar 5, 6 dias sem ganhar dinheiro, não tem reserva. A renda per capita no Brasil é muito pequena, não se ganha grandes fortunas. É diferente de um país europeu onde se ganha muitos euros, né, e o euro é valorizado. Quando chega para o Brasil, o real não é tão forte assim. As coisas subiram de preço, né? Então imagina que situação que pode estar correndo aí. E chegamos num ponto culminante, né? Uma briga de braço. De um lado as pessoas querem a quarentena, do outro lado o presidente, pelas condições e pelas informações, ele considera que seja melhor as pessoas trabalharem com segurança e fazer alguma coisa só com mais os idosos e as pessoas de risco. Então fica essa dúvida diante da população. Então o que eu posso falar? O Brasil é o único país que tem torcida organizada para que o vírus realmente faça mal, né? Eu vi reportagens aí muito tristes de pessoas criticando, de pessoas dando risada, de pessoas torcendo para que a desgraça aconteça. E há interesses escusos, há interesses obscuros para que haja uma parada no Brasil. Afinal de contas, não queriam fazer tantas greves e não deu certo? Qual que é o melhor jeito de ter uma greve? Uma paralisação geral, como uma quarentena. Olha que greve, de meses, de dias e dias até chegar a meses. E o que vai acontecer, então, com uma nação? Olha para a gente pensar. Então há interesses realmente para que se crie uma situação no Brasil de muito caos, e não é difícil de acontecer, né? O Brasil, desde que mudou a presidência, está nessa bagunça e as pessoas não perceberam, né? Olha só, falaram que o presidente persegue pessoas, ia fazer coisa errada, ia fazer um monte de besteira. Está aí, ó, não está fazendo nada de errado. Praticamente são as notícias mal contadas aí que as pessoas não estão entendendo. E temos que respeitar alguém que foi eleito, independente de que lado que ele seja. Mas as pessoas esqueceram que, vamos dividir assim o Brasil em duas coisas. De um lado uma direita, do outro lado uma esquerda, e no meio o castelo, né? Então tem gente que quer que o castelo pegue fogo. E as pessoas, vamos dizer que umas querem trabalhar e outras querem ficar quarentena, não estão pensando nesse castelo que pode pegar fogo. Elas deviam se unir. Eu coloquei também esse post aí muito importante, onde as pessoas devem se unir, independente do que elas acreditarem em ficar em casa ou trabalharem, mas pensar muito na questão do Brasil, o que tem pela frente.
Bom, pessoal, o que está acontecendo mais do que nunca, eu vejo nas pessoas uma grande paura, um grande medo, e eu sinto a mesma energia como aconteceu ali em 2001. Lembra 2001, o episódio das Torres Gêmeas, quando tudo parou no mundo também? Quando as pessoas não podiam mais usar aviões, todo mundo parava nas filas para passar por raio-x, para passar por vistorias. Olha que coisa que a gente estava vivendo naquela época. E agora se repete um episódio muito parecido a nível global, como se fosse talvez uma terceira guerra, né? Eu sempre falo que as guerras não são feitas mais por tanque de guerra ou por qualquer outra coisa. Lógico que existem todo o poderios militares aí das nações, mas hoje a guerra é de informação, né? Como o gramscismo já ensinou isso, Antônio Gramsci, um italiano, já ensinou muito isso. E a guerra também, né, pela informação e pela desinformação, lógico, pelas notícias aí, os fake news vêm de todos os lados, mas também a guerra é por ideologia. E a guerra hoje ela pode ser feita por estratégias aí comerciais também, né, de enfraquecer países, enfraquecer nações, enfraquecer através do medo para que tudo caia, tudo desvalorize. É uma guerra muito estranha, né, mas é essa guerra que a gente tem no planeta que a gente precisa começar a repensar. O que a gente tem em mãos hoje, então, é uma população que está assustada, está com medo, e é óbvio que a tendência aí, depois que passar todas essas loucuras, se tivermos realmente uma guerra civil, ou se tivermos o risco aí da falta de dinheiro, a falta de atividade comercial, muita gente vai quebrar, vai fechar, e vai aumentar os índices de suicídio, como aumentaram, por exemplo, nos anos de 99, de 2000, que eram épocas que falavam que é o fim do mundo, né? Muita gente achava que o fim do mundo seria em 99, outros achavam que seria em 2000, outros acharam que fosse em 2012. Quem não lembra disso? O fim do calendário maia era o fim do mundo. Fizeram até filme disso, né? E as pessoas ali, todas malucas, todas preocupadas. Olha, eu me lembro que no ano 2000, o que acabou de pessoas, o que encerraram de atividade, pessoas que eram ligadas ao ocultismo, essa parte esotérica, porque elas pregaram tanto que aconteceu o fim do mundo e não aconteceu, e elas mudaram, né? Desistiram, não acreditaram em mais nada. Aí foram partir para o lado de ser evangélicas, católicas. A coisa ela é interessante, né? Como que muda a cabeça das pessoas. E o que eu posso falar? Hoje, se você está passando medo, com certeza você está atacando o seu sistema imunológico. A doença, a gente precisa parar para pensar, mas a doença, ela é psicossomática, né? Psico, que é a mente e os sentimentos, e somática, que é o corpo, né? Eu podia dizer que hoje o problema maior não é nem psicossomática, mas sim parapsicossomática, né? Que é uma doença que ela já vem lá do espírito. E ela vem atacando a mente, vem atacando as emoções e vai repercutindo no soma. E o nosso corpo ele tem uma inteligência fantástica, né? uma capacidade de se autoadaptar, uma capacidade de se curar, que ele basta ter os recursos naturais e as condições adequadas. E aí o que acontece, né, quando as pessoas abandonam situações saudáveis? A tendência realmente é adoecer. Então o estresse, né, pessoas que estão agora sem dinheiro, que estão nervosas, pessoas que estão morando juntas, embora elas tinham um relacionamento juntas, mas elas se encontravam só no final do dia, né? Tinha pessoas que são workaholics, que são pessoas viciadas em trabalho. O que acontece com essas pessoas que hoje elas não podem trabalhar e estão trancadas em casas? E assim, até a loucura das crianças que a gente pode pensar, porque de um lado há pedagogos que falam que a criança, ela não deve ser colocada diante de aparelhos eletrônicos. Inclusive, lá no Vale do Silício, onde as crianças são ensinadas, ainda existe lousa para ensinar as crianças, lousa e giz, porque há uma tendência a não colocar eletrônicos na mão de crianças até uma certa idade. Por outro lado, com as aulas online, o que pode estar acontecendo? Precipitando as crianças a ficarem nessa energia eletromagnética, né? E aí a gente pode chegar num ponto mais profundo ainda que eu estudo, né, que é a minha parte de pesquisas, que falam, o vírus vai mudar o DNA. Lógico que vai mudar o DNA. É óbvio, todo vírus muda o DNA, porque há uma mudança do corpo para reagir a esse vírus. Mas ninguém coloca na conta que a mudança também acontece por eletromagnetismo, por exemplo, com a internet aí, que a gente tem a geração das ondas 5G. Tá um vídeo meu falando sobre isso também. E a outra questão muito mais séria
é a questão desses comportamentos, como que podem estar alterando mentalmente as pessoas, que óbvio, né, vai repercutir no corpo físico, alterando também condições físicas. Até a falta de sol, por exemplo, será um perigo muito grande. Então, pessoal, no momento de hoje, a gente precisa pensar e repensar. Muita gente fala, é um karma de resgate, é algo que a gente é obrigado, é culpa nossa. Não é, pessoal. Não é. O mundo ele é movido por interesses. E existem interesses no mundo para que as coisas aconteçam erradas. Nesse final de tempos, né, e é meio apocalíptico que estou falando para vocês, mais do que nunca o bem e o mal, eles estão vistos aí na nossa frente. Mais do que nunca você tem condição de olhar o bem e o mal, só não olha quem não quer. E tem uma frase que a gente aprende quando tem as iniciações, que é uma frase muito especial, né? Que quando acaba o limite do homem, entra o poder divino. Isso é muito interessante para todos nós que somos pessoas mais ligadas à espiritualidade ou ligadas realmente à evolução e queremos o bem, é lembrar dessa frase. Quando acaba o limite do homem, né, entra o poder divino. E nós temos hoje essa experiência de sentir o poder divino. Muitas pessoas estão se transformando, muitas pessoas estão se abrindo, compreendendo o momento atual, que é duro, não é fácil. Né? A gente percebe atualmente que a população está mais pobre, apesar de falar que existem muitos ricos. A população está mais doente, apesar de falar que existe mais saúde. A população está mais afastada, apesar de falar que existe mais interação social, mas na rede social, né? As redes sociais que dão essa interação. Então, olha os problemas aparecendo numa sociedade. E eu aconselho você a ter sua cabeça focada, a fortalecer seu campo energético, a fortalecer realmente tudo que você pode nesse momento tão especial. Não olhe como uma destruição, mas sim como um momento de se preservar e um momento realmente de observar tudo que está ao seu redor. Como as coisas estão andando. Mais do que nunca as pessoas falam, não precisa entender de política. Precisa, porque política movimenta o mundo. E interesses econômicos e financeiros também movimentam o mundo. O mundo é movido por isso, é o mundo material. É o mundo do Deus dinheiro, é o mundo do Deus sexo. Não é um papo cristão só. É uma conversa que a gente tem há anos, há várias décadas. E eu, como minha experiência, mostra realmente isso. E as pessoas antigas também falam isso. Então, pessoal, a gente precisa, mais do que nunca, crescermos energeticamente. Ter esse poder nosso, dessa energia, que é nossa. E como que a gente fortalece nessa quarta dimensão, onde ainda temos regras de terceira dimensão? Onde existe ainda o controle, esse objeto de nova ordem mundial, esse objeto das pessoas ficarem totalmente com medo. Medo não é vibração de quarta dimensão. Quarta dimensão vibra a energia do amor. Como que você consegue isso? Como? Se ainda você está trancado na sua casa, como que você consegue? Então, quando tudo isso terminar, fortaleça a sua energia. Eu posso fazer os atendimentos à distância, né, que é o equilíbrio quântico energético, é muito eficiente para trazer novamente essa alegria, trazer uma possibilidade, né, para que você comece a fortalecer seu campo. Mas, quando tudo isso terminar, tem a relocação quântica energética, que é muito interessante também você participar, entender como funciona, que foi desenvolvido por mim esse método, numa época em que se previa essas coisas. Olha que interessante, a relocação quântica energética foi criada em 1984 por mim. Em 84 tem um filme muito interessante do George Orwell, né, que chama-se 1984. Procura lá na internet. Aliás, de lá sai o nome BBB, né, o Big Brother, aí coloca um B que é Brasil aqui, né, na televisão. Mas é de lá que sai essa questão. Então presta atenção nesse filme e vocês verão coisas incríveis. Aliás, tem um vídeo meu que eu falo Adorável Chip Novo, que conta também essa história. Então, pessoal, preste muita atenção. Vou passar meus contatos para vocês.
O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br, repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Ritchie. Eu agradeço a participação de todos ouvindo esse programa. Muito obrigado. Abram suas consciências. Eu sei que o tema é muito delicado, mas é o momento atual. E a gente precisa ter coerência, consciência, porque nós estamos numa energia do ano 2020, que era para tudo dar certo. Por que está dando errado? Porque o sol, por onde passa, ele mostra tudo as sombras, tudo que está errado, mostra tudo que não vale a pena. E é isso que está sendo exposto na frente de vocês. Então, preste muita atenção e fortaleça seu campo energético. Rara a todos e até. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br.